permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? A partir das experiências de vida que eu tenho, qual é a conclusão que eu chego? A partir de tudo que eu tenho visto e vivido, qual é a conclusão que eu chego? A gente não tem esse hábito. Então fica muito vulnerável para o ovo de cuco. Nós não temos sequer confiança nas nossas experiências de vida. Você percebe, por exemplo, pegando o seu argumento também, isso é um argumento que hoje existe muito na mídia, inclusive. A humanidade não presta para nada. Não presta para coisa nenhuma. É toda corrompida, é toda isso, toda aquilo. Eu já parei para pensar, ao longo dos meus 59 anos de vida, as pessoas que eu conheci, a maioria delas eram pessoas corruptas, degeneradas moralmente, pessoas tão más assim. 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas que podiam não ser excepcionais, mas que queriam viver a vidinha delas, criar os filhos, fazer dos filhos o melhor possível, ou seja, eram pessoas de bem. Por que eu permito que uma mídia me convença de uma coisa que não bate com a minha experiência de vida? Eu não confio na minha experiência de vida. Eu não confio na minha reflexão, na minha análise. Então, coisas que para mim são óbvias, porque a minha experiência de vida confirma. Se alguém me diz o contrário, eu prefiro essa voz contrária. Acho engraçado, você mesmo falou um pouco sobre isso, que acontece demais na internet. Digamos que você segue um canal, segue uma instituição, segue alguma coisa na internet e gosta daquilo e acha interessante, blá, 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 vem fazendo diferença na tua vida. Aí um belo dia vem um engraçadinho e diz, isso não presta para nada, isso aí está distorcendo a mentalidade. Às vezes, por uma opinião dessa, você vira as costas para um negócio que vem te beneficiando há anos. Por quê? Você confia muito na opinião pronta dos outros. É mais fácil, te dispensa de pensar. É muito mais fácil você comprar o pacote pronto. Tá? Então são muito suscetíveis a serem manipuladas as pessoas. Têm preguiça de gerarem argumentos próprios, ideias próprias, de fecundarem a sua própria mente com reflexões próprias. Olhar para a vida, chegar a conclusões. A maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Existe um princípio dentro do Kybalion, tem origem egípcia essa tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo, o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria 2 gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os 2 gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz, né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia. E eu desenvolvo essa ideia e agora é uma obra minha. A maior parte das vezes, o que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Não sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leve a sério, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho. Aí vou para o Japão, você não me vê mais. Mas você começa a observar, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele. Percebe? O livro, inclusive, se chama isso, se fala que isso é como se fosse o ovo de cuco. Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram a semente. E nós estamos recebendo sementes o tempo todo. O tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso às vezes de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, é filho meu, fui eu que gestei, e não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem, não assume de forma alguma que está sendo pensado e não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões, que deve estar em torno disso, né? 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas,
sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí, os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Não é isso? Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Tá? Como dizia o imperador Marco Aurélio, cada ser humano que morre é um prejuízo para mim, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é ímpar e irrepetível. Se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras, mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando. Esse lance da gente receber essas ideias o tempo inteiro, não acho que seja necessariamente ruim. É um problema quando a gente fecha os olhos e passa a acreditar que só existem aquelas ideias e que eu não sou nem capaz de gerar uma ideia nova a partir, às vezes, de algo que me foi dado. Eu gosto da ideia da comparação mesmo. Eu gosto da ideia de, cara, vamos ouvir isso daqui, vamos ouvir aquilo ali, vamos ouvir esse outro aqui, vamos ouvir esse aqui. E tendo tudo isso daqui de informação ou de visão de mundo, agora eu aplico a minha vivência e eu formo a minha opinião sobre o assunto X, seja ele qual for. Com certeza, você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Verdade. Se não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse direito de escolha. Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. O que você fala é perfeito. Todas as ideias que vêm eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes, esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta, vai lá atrás, vê se foi você que gerou.